certo. Mas, Janaína, eu não entendo direito esse lance do sistema, como funciona para fazer essas grandes mudanças que todo mundo mais ou menos quer e não acontece, que é falar sobre fundo partidário, falar sobre imunidade, Como que muda essas coisas? Se todo mundo... Como que as pessoas vão votar contra elas mesmas? O que incomoda é que muitas pessoas falam uma coisa antes de entrarem e aí entram, mudam. Né? Por exemplo, muitas pessoas da política se incomodam porque eu sigo defendendo as candidaturas avulsas. É muito comum pessoas que me convidam para ir para suas siglas dizerem: mas você vai parar com essa conversa de candidatura avulsa? Eu falei: eu não posso, porque eu acredito. É claro. Entendeu? Eu só vou parar se alguém me convencer que eu estou errada. Com isso, eu não estou demonizando os partidos, não estou dizendo que tem que acabar com todos, mas eu acho que tem que quebrar um pouco do monopólio, entendeu? É nesse sentido. Entendi. E em relação a fundo partidário, você acha que tá certo do jeito que tá? Não tá. É muito dinheiro para pouca finalidade social. É muito dinheiro. Por exemplo, que além do fundo eleitoral, que é aquele que vai financiar a eleição em si, tem fundo partidário, que é para as pessoas viverem dos partidos. Caramba. Não tem a menor necessidade. Tipo sindicato, velho. Não tem a menor necessidade disso, entendeu? Então, assim... E a gente sustentando. Eu não consigo ver razoabilidade. Já era muito no ano passado, agora querem aumentar, sabe? Na casa dos bilhões. Não tem sentido. Mas a democracia é cara. Que democracia? Entendeu? Não tem. Ainda mais com redes sociais, que as campanhas acabam ficando mais baratas mesmo. Claro, você antigamente tem fazer santinho, fazer cartaz, né? Você até... Ainda tem. Porque você ainda tem pessoas mais apegadas ao papel, ainda faz diferença você ir nos lugares panfletar. Mas, assim, as redes sociais, elas deram uma dimensão diferenciada, entendeu? Então, não justifica tanto dinheiro, não justificam tantos milhões, né? Às vezes a gente fica pensando, será que gastou na campanha mesmo? Então. Será que não desviou, entendeu? Eu acredito que daria para enxugar bem. E a doideira é que isso aconteceu agora, essa discussão, durante a pandemia, que a gente estava preocupado com outras coisas, e o pessoal querendo aumentar... Não tem... É uma... Não encontro outra palavra, é uma imoralidade. Imoralidade, né? E a gente não é foi... um crime, porque não é previsto como crime. E é uma discussão possível, e tem gente ainda que defende. Mas, na minha leitura, é uma imoralidade. Janaína, eu queria voltar um pouco agora, porque... meio que você apareceu para todo mundo assim, foi com o impeachment da Dilma, né? Mas eu queria entender antes. O que você fazia? Qual é a sua formação? Até a gente chegar nesse ponto e daí a gente seguir até aqui. Eu sou formada em Direito. E era isso que você queria fazer desde pequeno ou não? Você eu sempre quis estudar no Largo São Francisco. Por quê? Você passava lá? O que não, porque eu... Seus pais são Não, meus pais... Meu pai é psicólogo, minha mãe é dona de casa... Porque eu sempre gostei de estudar teoria do Estado, a história do Brasil, sempre acompanhei política desde pequena. Sempre gostei, meio inato, assim. Mas você era, tipo, na escola algum tipo de líder estudantil? Fez parte de alguma coisa? Eu sempre fui uma pessoa, assim, envolvida com as causas, fossem sociais, fossem políticas. Nunca fui uma pessoa, uma aluna apática, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sempre fui muito estudiosa. Porque, às vezes, quando o estudante vai para a política, ele abandona um pouco o lado acadêmico, né? Não, eu fazia as duas coisas. E sempre gostei de acompanhar a política nacional. Entendeu? Acompanhar e discutir. Mas era uma coisa inata, assim, uma coisa minha. Meu pai sempre leu jornal, estimulava a gente a ler jornal. Mas essa parte de política sempre foi meio meu, né? Qual é o primeiro presidente que você lembra, assim? Você começou a entender? Todos nós vivemos muito a questão das diretas, né? Diretas foi quando? Foi anos 80? Sim, anos 80. Né? Eu tava na faixa dos 10 anos ali. Então, assim, eu vivenciei aquilo. Foi muito forte aquilo, Eu vivenciei aquilo com muita intensidade. Eu sempre gostei de fazer poesia e fazia umas poesias muito revoltadas. Meu pai achava... Devia ficar preocupado, né? Muito, porque ainda era o final da ditadura. E ele, uma vez, viu uma poesia que eu fiz uma apresentação. Ele falou, meu Deus do céu, você vai ser presa. Vai ser torturada, você vai ser... Nossa, meu pai sempre foi muito duro
Nunca foi uma pessoa que falou, olha, filhinha, pode acontecer tal coisa. Ele sempre pintava o pior quadro, Sei. né? Então, Não, você, sei bem como é. Meu pai é assim também. Você quer o quê? Entendeu? Nós estamos ainda numa ditadura, você é louca. Rasga esses textos. E então, assim, eu vivenciei com muita intensidade. Pegou o finalzinho, então, né? Aquela virada, mudança. entendeu? É engraçado que eu lembro também do meu pai preocupado, porque ele era professor também. Sim, porque tinha olheiro, sim. tinha, como chama, infiltrados, né? Que eu podia ouvi isso a dedurar, vida inteira. Não é? Entendeu? Nunca vi ninguém ser pego, mas era assim. Eu ouvi isso a vida inteira. E não porque meu pai tenha sido ativista nem nada. Meu pai nunca teve uma vida, assim, política. Sei. Mas ele vivenciou aquele período. Então ele dizia, não... E eu acompanhava. Né? Então, assim, as diretas já, depois toda a situação envolvendo Tancredo, a esperança que foi, a morte do Tancredo, entendeu? Então, assim, eu me lembro bem dessa fase. E dali para diante sempre acompanhei no detalhe, né? No detalhe. E eu entendia que fazer Largo São Francisco ia me capacitar para ajudar meu país. Porque é uma instituição histórica, claro. Né? As grandes causas passaram por ali. Então, o que eu queria não era fazer direito, era estudar no Largo São Francisco. Entendi. Entendeu? Aí eu entrei com 17 anos. Caramba! Fiz o Largo São Francisco e aí prestei mestrado. Então, assim, engatei ali a carreira acadêmica, comecei a advogar e fazer carreira acadêmica. Prestei concurso para ser professora. Em que área você começou? Penal. Penal. Aí prestei concurso para ser professora. Tem toda uma carreira ali dentro, são vários concursos. Eu fui fazendo os concursos. E é isso, né? Então é isso que eu sou. Sou advogada, sou professora de direito e estou na política. Então, e como que você cai na política? Como que acontece isso? Claro que você falou da sua vontade de Eu sempre de mudança, fui uma pessoa, assim, com posições muito firmes, muito convicta. Nunca abri mão dos meus posicionamentos. Então, eu sempre tive uma vida bem difícil na advocacia e na academia. Difícil no sentido de não ter turma, né? Não ter... E aí, assim, enquanto eu era apenas a advogada e a professora com visões muito diferentes da maioria, era difícil, mas talvez ninguém olhasse para mim como alguém que pudesse fazer algo, né, diferenciado. Quando eu consigo afastar a presidente, fiz o pedido, conduzi o processo, aí aquela criatura indigesta passa a ser uma criatura indigesta e perigosa. Né? Mas o que vem antes? Porque a gente vem passando de o governo do PT e tal, e como que você estava vendo essa parte? Você já se opunha? Você via que Eu nunca fui petista. Nunca? Não. Convivo com muitos petistas, na família, na igreja, que eu fiz... encontro de jovens, né? Na adolescência. Isso. Também fiz. Na família, na igreja, depois na universidade, que é um ambiente esquerdista. Mas né? você não se via naquele grupo, não via Nunca. Nenhum tipo de coisa. Mas também não tinha uma contraposição naquela época, né? Não tinha outra coisa para... Não, mas eu já tinha meus pensamentos independentes, entendeu? Eu já tinha meus pensamentos independentes. E assim... Que não era PSDB também, né? Não era o que... A gente acabava votando no PSDB por falta de opção. Exatamente. Né? Porque hoje eu acho que ninguém vota com gosto no PSDB. Não. Data Vênia. Ninguém não. Data Vênia. Data Vênia. Então, assim, o que me incomodava no PT? Não eram as causas sociais. Né? Até acho engraçado quando as pessoas vêm falar, mas você se preocupa com pautas sociais. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que me incomodava era o autoritarismo. Né? Você sentar com o petista. Ainda hoje é assim, mas como eles estão meio que por baixo das tamancas, eles estão mais bonzinhos. Mas quando eles têm poder... você senta com um petista e você quer discutir, você quer só dar uma opinião diferente, não tem chance, entendeu? Não é nem não tem chance. Então, isso me incomodava muito. O autoritarismo me incomoda muito. E eu começo a ver o poder deles crescendo, a infiltração... em todas as áreas. Na justiça, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas universidades, na imprensa. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa.
Entendeu? Não sai nunca mais. Enquanto é tempo. Né? Então, assim, foi um contexto bem complexo, sabe? Foi um projeto de poder bem foi colocado durante décadas, né? Durante vários anos, e você vê que eles estavam prontos mesmo para não sair do poder, criar uma coisa que Sim, e eles querem voltar. Querem voltar. Só que dessa vez eu tenho medo do revanchismo, né? Eles querem voltar. Porque eles estão... E assim, eles são, vamos dizer assim, competentes no mal. Tem gente que desmerece o opositor, né? Eu sempre acho o opositor mais inteligente do que eu, que ele vai me surpreender, entendeu? Então, assim, não pode baixar a guarda, né? E o Bolsonaro, o bolsonarismo também, parecia que eles estavam mortos, mas ele meio que deu força pro PT de novo, né? Porque virou uma luta de um contra o outro, né? Parece que um se alimenta um pouco. Eu acho que quando você vai para um lado que você acaba exagerando também... É por causa disso. Entendeu? Exagera aqui e aí... Então, assim, acabou mesmo. Erraram muito. Né? Quando eu digo isso, aí me xingo, já deve ter gente xingando. Mas, assim, eu tenho que falar. Quando você depois de tanto trabalho para conseguir tirar a esquerda do poder, conseguir elevar a direita, né? Para chegar lá e tanta confusão, tanto exagero, tanta bobajada. Então, até aparentemente estão fazendo aí uma meia-culpa, estão melhorando um pouquinho o tom. Mas foi muito tempo de confusão, entendeu? Então, acabou mesmo fortalecendo. Eu acho que acabou, de alguma forma, assustando o Supremo Tribunal Federal, que eu não deixo de criticar, que tem muitos problemas, mas, assim, que acabou encontrando um caminho para soltar o Lula de maneira justificada, entendeu? Não pelo direito. Mas estava todo mundo, né, tão assustado com exageros, com tudo. E parece que deram 2 passos para trás. Isso, entendeu? Peraí, não sabemos o que está acontecendo. Isso. Esse é meu sentimento, que se o presidente, os apoiadores mais próximos ali não tivessem exagerado tanto... Né? Não é nem nas ações, porque eles não fizeram nada de errado. É a barulheira que se faz, né? É o exagero, entendeu? É aquela... Eles parecem que vivem numa performance. Uma cortina de fumaça. E essa performance constante, ela gera medo. Total. Como é que a pessoa vai saber se é verdade ou não, entendeu? Então, assim, isso acabou justificando uma resistência que não é que não haveria, mas assim, piorou, entendeu? Acabou ganhando corpo, com certeza. Respaldo. Mas então, como que você encabeça essa parte do impeachment? O que estava acontecendo naquela época? Dá pra gente o contexto. Porque eu queria entender esse impeachment, porque cada um defende de um lado, né? Já veio gente aqui falando, não, que foi um absurdo, foi só pedalada, e a gente sabe que não foi só isso. Não foi. Se você pegar a minha denúncia, você vai ver que eu narro tudo, mas dá um contexto pra gente, o que estava acontecendo naquela época, relembrar. Até porque tem, desculpa te interromper, mas tem gente muito jovem que nem não vivenciou. Não viveu isso. As pedaladas foram, na verdade, vamos dizer assim, a maneira de contabilizar o rombo decorrente dos muitos desvios. Eram muitas coisas. Isso. Ele é a ponta do iceberg, é o que aparecia. Isso, é o que aparecia, entendeu? Então, assim, aí eu peguei a legislação que proibia utilizar dinheiro dos bancos públicos para pagar programas de governo. A presidente Dilma e o seu governo não só utilizou o dinheiro dos bancos públicos, o que era proibido, como não contabilizou essa utilização. Como assim não contabilizou? Não aparecia? Não aparecia. Mas como justificava essa saída de dinheiro? Então, havia toda uma contabilidade ali. Paralela? Uma contabilidade fictícia. Dá um exemplo pra gente entender. Por isso que na minha sustentação oral eu falo de uma verdadeira fraude. Entendi. Entendeu? Se você pegasse a contabilidade, assim, não ficava claro que estava utilizando dinheiro para fazer empréstimos via BNDES, por exemplo, para Angola, para Cuba... Entendeu? Esse dinheiro não aparecia como empréstimo? Aparecia. Mas não aparecia que estava sendo utilizado dos bancos públicos. Não? Não. Aparecia como? Então, assim, você tinha todo um problema de contabilidade. Então, assim, por exemplo, de tudo que foram os que a gente chama dos desvios, né? Os bilhões. Tá. Bilhões, né? Bilhões. Quando a documentação a que eu tive acesso, que foi uma investigação feita pelo Ministério Público de Contas...
acusava algo em torno de 400 milhões. Tá. Então, toda a minha denúncia é feita em cima da documentação do Ministério Público de Contas, tá? Certo. No curso do processo é que Foi pra casa do começa a fazer a apuração, é que isso vai para casa do bilhão, Nossa. entendeu? Uma pessoa boa para você entrevistar, que pode até, que foi a pessoa que trouxe a documentação para mudar da casa dos milhões para os bilhões, foi o senador Caiado, que hoje é governador. Vamos trazer. Entendeu? Ele que levantou essa documentação no curso do processo, porque a minha acusação, ela tratava do montante que estava na investigação do Ministério Público de Contas. 400 milhões. Então, não é uma coisa que eu tirei do nada. Eu peguei essa investigação, eu estudei essa investigação. Eu já era professora de direito penal, já tinha dado aula dos crimes contra a responsabilidade fiscal, crimes contra as finanças públicas. A lei de responsabilidade fiscal nasce do fato dos governadores usarem os bancos estaduais como se fossem deles governadores. E não É isso como... que eu queria entender. Ele usa o banco para ele pega... Vamos supor, na época aqui de São Paulo, tinha o Banespa. Tá. Entendeu? O Banespa era um banco público. Certo. Mas não era um banco do governador. Era uma instituição com autonomia, com independência. Não podia o governador fazer planos com o dinheiro do Banespa. Com o dinheiro. Então, é daí que nasce a lei de responsabilidade fiscal no início dos anos 2000. Quando criaram essa lei, criaram como uma resposta à atuação dos governadores. Entendi. Não se imaginava que isso ia acontecer na presidência da República, na esfera federal. Caramba. Entendeu? Que utilizou recursos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. Onde que tem essas brechas? Onde tinha essas brechas? Não tinha. Lembra do que eles falavam que era uma economia criativa? Então. Era isso aí. A tal da era economia criativa. Mas era proibido fazer isso aí. Eles já sabiam que era proibido? Sabiam. Inclusive, parte do meu trabalho foi demonstrar a consciência da ilicitude. Ou seja, a consciência de que aquilo não podia acontecer. Se você for resgatar o processo, você vai ver que eu arrolei funcionários do Tesouro, funcionários públicos concursados que tentaram avisar, na verdade, fizeram uma reunião para pedir para a equipe econômica da presidente parar com aquela prática. Né? Isso, assim, mais de ano antes. Então, o que acontece? Eles foram avisados, eles foram alertados, os técnicos pediram para parar, eles seguiam, entendeu? Então, deixa eu entender, peraí. Se eu entender, eu acho que todo mundo aí em casa vai entender. Eles pegavam esse dinheiro do banco, então, e para financiar Cuba, financiar a ditadura, é isso? Teve de tudo. Teve para emprestar, por exemplo, para empresas que foram construir obras, entendeu? Então, assim, vamos lá. Eles emprestavam para os países pagarem essas empresas, né? É duro ficar falando o nome aqui, porque... O Odebrecht, tudo aquilo que então, a gente ficou sabendo. Além de emprestar para as empresas com juros baixos, também emprestava para os países para contratar essas empresas, Nossa. entendeu? Então, era uma verdadeira engenharia financeira. E depois isso acabava podendo voltar dessas empresas para eles mesmos. Conforme eu ia fazendo ali o processo de impeachment, eu fui lendo as peças da Operação Lava Jato. Sei. E eu lembro que teve uma das denúncias da Operação Lava Jato que chegou a encontrar uma conta em Angola que o dinheiro voltava para o Brasil. Caramba. Entendeu? Então, assim, o impeachment... Pegava, usava para ele e depois voltava para o próprio PT. Então, assim, eles não chegaram para quem que ia efetivamente. Não? Tem ali investigações. O problema é o seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal aniquila com a Operação Lava Jato, que aniquilou, né? Essas pessoas que seriam alcançadas acabam ficando blindadas, porque não é só o ex-presidente Lula que vai ser beneficiado. Não. Quando você começa anulando, essa anulação ela vai atingir mais figuras, entendeu? Claro. Então eu vejo que o Supremo prestou um desserviço para o país. Total. Ao fazer isso, ao anular. Corrupção não é uma pessoa só que faz, tem um conjunto de pessoas que na escala vai ganhando. E aí entram vários outros artigos, né? Porque quando a gente fala corrupção é uma coisa geral, né? Mas você tem peculato, que são esses desvios, entendeu? Tem o crime contra a responsabilidade fiscal,
tem a parte da escrituração. Então, é uma série de figuras, a lavagem de dinheiro. Mas o problema é o seguinte, é duro. Da Dilma, então? Não, do grupo, né? Tá. Do grupo. E ela sabendo dessas operações, porque os próprios ministros dela, em depoimento, disseram que ela era alertada em reuniões, entendeu? De que essa tal economia criativa não poderia ser mantida. Então, agora, se ficou com dinheiro para si, eu não posso falar. Entendeu? Consegue entender? Entendi, então, assim, claro. Uma coisa Agora, o grupo, né, os valores envolvendo essas grandes empresas, isso aí... Isso tudo foi provado, então. Foi provado. O problema é que o Supremo mas estragou, né? Estragou todo o trabalho. E essa atuação do Supremo, ela tem um impacto para trás, de frustração para todo mundo que acreditou dessa depuração, mas tem um impacto para frente também. O que vai acontecer porque que promotor, que juiz, que delegado vai ter confiança de fazer um trabalho como esse? Nenhum. Exatamente.